Então, boa noite, pessoal. Vamos dando continuidade aqui à nossa aula. Essa aula é continuação da anterior e nós estávamos falando sobre essa tabela aqui que está na página 23, 24 e 25 do livro, que é uma tabela do Ministério da Saúde sobre desinfetantes e esterilizantes. Eu estava comentando com vocês a respeito do álcool 70, né? Por que o álcool 70 ele tem uma boa ação, uma ação melhor que o álcool 92,3 e uma ação melhor do que o álcool 46? Justamente pelo fato do álcool 70 conseguir penetrar com mais facilidade a membrana plasmática, lá, a parede celular bacteriana, e intoxicar essas bactérias por causa dessa concentração de álcool. Vejam também, pessoal, que tem outras tabelas, outros compostos aqui, ó, o cloro e compostos clorados. Só mostrando para vocês as indicações, né? Desinfecção de nível médio, que no caso dos álcoois. Equipamentos metálicos, termômetros, estetoscópios, ampolas, vidros. As desvantagens, né? São inflamável, resseca plásticos e opacifica artigos acrílicos. Então tem indicações, desvantagens, características, para que é, tem tudo aqui nessas tabelas, tá? Tem no livro lá, tudo bem? Tem o cloro e os compostos clorados, né? O caso, por exemplo, do hipoclorito, da Quiboa, da água sanitária. Então, em forma líquida ou sólida, as soluções devem ser estocadas em frascos opacos, ação rápida e baixo custo, desinfecção de nível médio, lá nas indicações, para artigos e superfícies, descontaminação de superfícies, materiais de inaloterapia e oxigenoterapia não metálicos, como máscara de inalação e nebulização, circuitos ventilatórios, desinfecção. Então, essas indicações aqui. Desvantagens: é corrosivo para artigos e superfícies metálicas. Então, tá lá, né, pessoal? Todas essas informações. Glutaraldeído. Não tem aí, porque eu acabei esquecendo de colocar, mas no livro tem dois a mais lá que são o os fenólicos, os quaternários de amônio e o formaldeído, tá? Três a mais, né? Então tem todos aqui, né, pessoal? Indicação, uso, vocês vão lá no livro para fazer essas pesquisas, para ver para que ele serve na hora de fazer as atividades lá do livro, os exercícios. Bom, medidas simples de asepsia e antisepsia. Então aqui, pessoal, lavar as mãos sempre de realizar qualquer procedimento. Então vejam, né, pessoal, a mão ela carrega muita sujidade, muita sujeira, muita bactéria. Então qualquer procedimento, por mais simples que pareça, a gente sempre deve realizar esse procedimento com as mãos limpas e seguir aqueles passos lá. Eu vou passar, acho que no próximo slide, tem os passos para lavagem de mão e eu vou deixar disponível um link aí para vocês assistirem também sobre lavagem de mãos, tá? Manter cabelos longos presos, tá? Importante, né? Cabelo longo preso. Cabelo também carrega muita sujidade. Então essas sujeiras, elas imagine isso em ambiente hospitalar. Se você deixar o cabelo solto, você pode carregar, né? Meninos com cabelo comprido, meninas, a maioria usa cabelo comprido, então sempre cabelo preso, né? Entra no ambiente hospitalar, no ambiente de infecção, na sala de cirurgia, não pode, né, pessoal? É proibido. Então o cabelo traz muita sujidade. Unhas curtas, pelo mesmo fato, né, pessoal? Aqui a gente tem as unhas, por mais que elas são unhas longas, né? Mas vejam que as unhas elas sempre trazem sujidade. E quanto menor a área de superfície que entre aqui sujeira ou que se acumule sujeira nessa parte da unha, nessas partes das unhas, é interessante manter as unhas sempre curtas, tá? Pelo mesmo motivo. Sujeira é igual bactéria, protozoário, vírus, né? Um monte de micro-organismo que pode ser patogênico. Evitar anéis, pulseiras, joias, tudo isso também pelo mesmo fato, tá?
O problema é carregar sujidade e não se encostar em locais que podem ser focos de contaminação. Bom, vamos lá para as etapas das lavagens de mão, né? O ato importantíssimo. Assim, existem livros dentro da literatura médica que mostram o quanto era importante, quando eles descobriram que era importante fazer lavagens de mãos em cirurgia antes da virada do século, para vocês terem ideia, né? As pessoas não faziam lavagem de mão nem para fazer cirurgia, daí vocês imaginem, né? Dava muita infecção, muito problema. Então, o ato aí, as etapas. No livro de vocês, tá na página 27, tá? E nessa página aí, ele dá 8 passos. No livro ali tá mais fácil até, só que eu não achei a mesma imagem para passar para vocês. Eu acho até a imagem do livro melhor. Mas veja, pessoal, você vai abrir a torneira, vai molhar a mão, vai pegar o sabão, sabonete, e daí vai começar pela palma da mão, dorso da mão, entre dedos, esfregando, né? Daí vai passar entre os dedos, também da outra mão, né? Dorso da mão direita sobre a mão esquerda, dorso da mão esquerda sobre a mão direita. Daí vai esfregar os dedos, daí vai esfregar as pontas dos dedos, né? Daí o polegar vai esfregar em movimento rotatório, né? Vai colocar o polegar em uma das mãos, vai esfregar em movimento rotatório. Aí as unhas, né? Esfrega na palma da mão. Daí lava os punhos. Observem, pessoal, que a gente veio descendo a sujeira, né? Então o movimento foi de descer a sujeira da palma da mão, descer a sujeira do dorso, esfregar, né, as unhas descendo essa sujeira, o polegar, esfregar a ponta das unhas descendo em movimento de descida em direção ao punho. Por quê? Porque ao lavar as mãos, o ideal é você lavar as mãos no movimento da unha para o cotovelo, que a água bata na unha e saia pelo cotovelo, para que essa sujidade não fique na mão, fique o mais afastado possível da mão, tá? Aí você vai pegar o lenço de papel, tá? Com esse lenço de papel você vai fechar a água, enquanto isso a água está correndo, tá? Vai fechar a água e daí, né, depois disso a mão vai estar pronta para ser usada. Só para vocês terem ideia, turma, o ato de lavar a mão é de extrema importância porque algumas bactérias que são patogênicas e que estão na biota da mão são a Escherichia coli e o Staphylococcus aureus. A Escherichia coli ela é uma enterobactéria, é uma bactéria que está dentro do nosso intestino. Mais de 50% das fezes é bactéria. E muitas dessas bactérias são Escherichia coli. E existem algumas Escherichia coli que têm cepas realmente muito patogênicas, tá? Causam diarreia, vômito, febre, todo um quadro, né, de patogenicidade. O Staphylococcus aureus é uma bactéria muito comum em hospital, mas também, pessoal, é a bactéria que causa o maior número de infecções hospitalares. Possivelmente, quem já passou por uma cirurgia em algum hospital deve ter na biota da pele essa bactéria, o Staphylococcus aureus. Ela é responsável por causar algumas doenças na pele, como o furúnculo, né? O chamado carnegão, não sei se vocês já viram, e é também muito é responsável pelas infecções hospitalares aí durante processos cirúrgicos, depois de pós-cirurgia, né? Existe, né, pessoal, aqueles princípios da administração de medicamentos que são chamados de princípios básicos da administração de medicamento. Então são 5 princípios, que é paciente certo, droga certa, via de administração certa, dose certa e hora certa, tá? Tenta memorizar esses 5 aqui. Se você souber esses 5, né, já vai ser
vai ter uma grande dificuldade já vai ser, você já vai ter dificuldade de cometer erros, tá? Já vai ter uma dificuldade de você cometer erros se você segue esses 5 passos aqui, tudo bem? Então assim, né, pessoal, o que a gente deve saber desses 5 passos? Primeiro, né, se o medicamento é certo, se a droga está certa, se o paciente, ele é o paciente certo a receber esse medicamento, se a via de administração, se é via oral, se é intramuscular, se é endovenosa, é uma via correta, se a dose ela está na miligramagem correta, tá? E se a hora que você está dando a medicação é uma hora certa. Lembrando que é muito importante, né, o controle dessas 5 situações aqui para restabelecer a saúde do paciente. Então, esses 5 são os princípios básicos, né? Mas no livro de vocês traz bastante informações lá na página 28. Então, é saber calcular a dose. Olha o capítulo 1 aqui, a importância do capítulo 1. Nós sabermos, entendermos sobre calcular a dose correta da medicação, né? É, conhecer a dose que administra, ler sobre a droga. Né? Vocês vão estar fazendo o curso de farmacologia, espero que vocês saiam com uma base boa em farmacologia, justamente para que vocês possam entender esses grupos de medicações, de medicamentos, de drogas, de fármacos, para vocês poderem ter conhecimento sobre isso na hora de aplicar o paciente. Se você está em dúvida em alguma dessas situações, nunca faça. Sempre pergunte. Sempre busque auxílio. É vida que está em jogo, né? Eu vou deixar um link também, não é obrigatório, tá, pessoal? Mas é um link sobre erros de medicação e vai estar aí no documento em PDF. Então vocês procurem lá, se vocês tiverem tempo. Vou deixar apenas os vídeos essa semana para vocês assistirem. E daí na próxima semana a gente trabalha com as questões. Tudo bem? Então assim, pessoal. E claro, né, pessoal? Sempre ficar atento, né? Dizer o nome do medicamento e o propósito dele ao enfermo, registrar a administração de todos os medicamentos, não administrar medicação preparada às vezes por outra pessoa, tá? Evitar distrações enquanto prepara a medicação, conversa, né? Na hora que você está fazendo, preparando a medicação, conversa, piada, risada. Verificar o prazo de validade, resolver as dúvidas sobre a medicação antes de administrar, né? Verificar, perguntar se o paciente tem alergia, sempre é bom perguntar, tá?